Nós hoje estamos aqui pela segunda vez com a Rita, depois de uma primeira vez um pouco atribulada, em que a gente fez a Rita arrumar os nossos móveis, desenhar nas nossas paredes, né? Tomar o nosso vinho, conversar durante horas e depois deu ruim. Bom, vamos começar por apresentar então a Rita, que é escritora, é redatora, é roteirista mineira. Atualmente mora em Salvador, é Zaranza pela Reformatória, o seu primeiro livro de contos, e foi finalista dos prémios Jabuti e Candango, tudo em 2022. Com o conto Estiagem, foi finalista do prémio Sesc Machado de Assis em 2018 e também participou da antologia de contos Terra Firme e Outras Histórias, onde estamos nós também, da Clara Boia, e em 2020, o ano que não começou, da Reformatório. Então, Rita, eu quero fazer um aviso, assim, a quem nos está a ouvir agora, que é do risco que eles correm, falando, ouvindo-te falar, lendo o teu livro, né? Que é o risco que, como me aconteceu a mim, a minha vida ter ficado totalmente diferente depois de te ler, porque eu nunca mais fui capaz de viver em apartamento. Depois de ler o conto Céu de Janelas, não vou dar spoiler, mas é muito forte algumas imagens que tu trazes lá. Bom, Rita, deixa eu começar então a fazer-te aqui alguma pergunta. Eu já sei que tu gostas de queijo de Minas, de carnaval e queria saber do que é que gostas mais, de ler ou escrever? Bom, antes de tudo, bom dia e boa tarde para Raquel, né? Acho que já é tarde em Portugal. Eu queria só te corrigir que, assim, não deu ruim. A primeira vez que a gente gravou foi maravilhoso, foi uma tarde deliciosa, conversas muito boas nesse escritório do Literapista, que é uma Ah, delícia. só deu Então, ruim a deu gravação, o bom. resto foi É, o maravilhoso. resto foi ótimo. Se eu gosto mais de ler ou escrever, eu não conseguiria nunca diferenciar uma coisa da outra, né? Assim, eu acho que eu aprendi a ler para escrever e eu aprendi a escrever para ler. Então, as duas coisas estão muito, muito ligadas. Para uma pessoa que escreve, ler é escrever também, né? Toda vez que você está escrevendo, inclusive quando você não está produzindo alguma coisa, a gente está sempre lendo e não só livros, né? A gente está lendo o mundo, a gente está lendo tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, não tem como eu falar o que eu gosto mais, tem como eu falar, tipo, os momentos. Então, agora, por exemplo, que eu, né, terminei o romance, que eu não estou em nenhum projeto, quer dizer, estou inventando um tanto de projeto, mas não estou numa coisa de mais longo prazo, tipo, é a hora que eu falei, beleza, então eu preciso de ler. E ler é trabalhar. Tem até desculpa, né? Você tem acho que deve ter algum meme, alguém já deve ter feito isso. Você tá ali na praia, lendo um livrinho, aí todo mundo, tá de férias. Não, tô trabalhando, tô sempre trabalhando enquanto eu tô lendo. E tem uma história que eu gosto de contar, nem sei se eu falei outra vez, que é um amigo uma vez, ele me contou algum negócio que aconteceu, que era um detalhe, assim, que rolou uma vez que a gente estava na rua, aqui em Salvador. E aí eu falei, não, eu vi. Ele falou, Rita, você consegue aproveitar a vida? Porque você presta atenção em tudo, assim. Ele falou, deve ser um chato, sabe? Não dá tempo de você fazer mais nada. Como é que você é feliz, assim, o tempo inteiro atenta? E sim, dá para aproveitar a vida. Claro, é um pouquinho mais difícil, porque realmente você anda na rua, você vê um negocinho, aí de repente você vê que a luz batendo ali é bonita, você vê uma pessoa falando uma coisa, você quer anotar uma frase. Então, tudo isso para dizer que não tenho preferidos, porque eu estou fazendo as duas coisas o tempo inteiro. Ah, é muito bonita essa ideia, né, de ler o mundo, porque a literatura é isso mesmo, né? Uma leitura, enquanto lês a leitura dos outros, já estás a produzir a tua própria leitura, olhar para a vida com a tua própria leitura. Ah, muito bom, muito bom. Olha, Rita, e que livros assim é que te vêm à cabeça? Eu sei que também não é assim uma pergunta super justa, porque talvez se pensasses 1000 anos ias dizer estes e agora de repente dizes outros. Mas o que é que te vem assim à cabeça de livros que te marcaram? Não tem, né? E tem todos. Tem os que eu tenho, eu falo muito que eu tenho memória horrível, assim. Agora eu já culpo a Covid, mas antes era só comigo mesmo, assim. Eu não lembro nome, eu não lembro título, eu lembro muito do lugar, da sensação, às vezes eu lembro de personagens, às vezes eu lembro de, enfim. Mas vão ter sempre, né, os clássicos que chegam até a ser clichê, mas enfim, clichês importantes. Então, Paixão Segundo GH é um dos poucos livros que eu li. Eu não sou muito de reler livro, apesar de querer com frequência. Agora, depois dos 37, eu tô começando a querer reler livro, assim. Mas eu já li umas 3 vezes, as 3 vezes me deu náusea mesmo, assim, é um livro que me dá. Vou pegar uma palavra emprestada da Flávia Castro, que é vertigem. É um livro que me perturba muito, assim. Em geral, os livros de Clarice, mas o Paixão Segundo GH, realmente. O Grande Sertão Veredas também é um livro que eu li 4 vezes e
A primeira sem entender absolutamente nada, mas assim, não, eu sou mineira, eu nem escrevi ainda, eu tenho que ler isso aqui, não entendi nada, mas achei lindo. A segunda eu já li estando na USP, numa matéria que era sobre Pacto Fáustico, e aí foi genial, foi outra leitura. Depois eu li para escrever um ensaio, foi outra leitura, e depois eu li, porque eu estava bairrista em São Paulo, então eu achava que eu tinha que ficar mais mineira. Então tem esses são dois livros que me acompanham né, no sentido de que eu reli mais de uma vez. Mas aí tem vários outros, assim, tem os livros de Elvira Vinha, que quando eu conheci a Elvira Vinha, eu fiquei alucinada, e ela foi uma autora que eu li tudo. E aí teve uma hora que eu falei, gente, deixa eu dar uma pausa e parar para eu poder ter livro dela, porque depois que ela morreu, eu falei assim, eu preciso de deixar ter livro dela para eu ler mais para frente, assim, que ela não vai escrever mais. Então eu comecei propositalmente a atrasar. Mas ela é daquelas que eu lia e falava assim, não, peraí, eu quero escrever igual essa mulher um dia, assim, se eu puder, sabe? Pensando em contemporâneos também, a Ana Martins Marques, que é minha contemporânea e conterrânea, ela me fez voltar a ler poesia, muito, assim, eu não lia muita poesia, não sei por quê, e a poesia dela me fez voltar a ler poesia. Então, todos os livros dela também são... E aí dá pra ficar falando. Drummond, obviamente, aí eu sou muito barrista, né, gente? Mas Drummond também foi meu primeiro contato com poesia. Na verdade, foi... Não, Vinícius de Moraes eu lia muita crônica quando eu era mais nova. É um poeta que me fez também. E aí, só pra terminar a lista grande, porque eu tô só em clichê, talvez a Vira Vinha tenha conseguido dar um ponto fora da curva, mas o Vinícius de Moraes, que é um dos primeiros livros de crônica que meu pai me deu, chama Para uma Menina Como uma Flor, que é um livro de crônica, e a dedicatória é linda, ele até tem aqui, eu posso mostrar depois, que meu pai faz uma dedicatória como se fosse o Vinícius dedicando o livro para mim, sabe? E assina, tipo, Vinícius, seu pai, é super bonito, assim. Ai, que bonito. É lindo. E esse é um livro que foi quando eu me apaixonei por crônicas, que eu, tipo, quando eu comecei a querer escrever, eu queria escrever crônicas. Então eu conheci Vinícius através das crônicas. Poesia eu achava muito, muito rococó ali, e as crônicas eu gostava. E aí na mesma época eu li também muito Carlinhos de Oliveira, José Carlos de Oliveira, que é um cronista carioca. Então acho que é isso, mas senão eu vou olhar para a estante aqui e vou começar a falar mais um tanto de coisa. E diz-me uma coisa, assim, todos estes livros que tu falaste, né, são livros que a gente estou a falar e pensa, nossa, que livros bons que tu andaste a ler. Mas que livros é que te marcaram e que não são assim tão, não quero dizer mainstream, mas não tão reconhecidamente literários, né? Quais é que seriam assim as coisas que tu lês que são os teus guilty pleasures? Coisas que tu achas assim Boa. meio fora da curva a ler. Não, boa pergunta, até porque eu já tive conversas maravilhosas com a senhorita, essa ruiva maravilhosa Flávia Castro, que é sobre a literatura e a gente, e na outra vez que a gente conversou também, né? Não ter essa coisa, né, que, sei lá, vai chamar de alta literatura, ou que quando o Jabuti tinha a categoria lá, né, romance de entretenimento, não colocar em lugar maiores ou menores, né? Tipo, porque tem um livro, por Eu exemplo. nem sabia que havia essa categoria, eu tinha havido essa categoria. Teve até ano retrasado. Que tudo bem, assim, se meu livro ganhasse um romance de entretenimento, tá ótimo. Só que dentro, né, do circuito ali, entre os escritores, nossa, ganhei melhor livro do ano, ganhei romance de entretenimento. Gente, que maravilhoso se as pessoas forem se entreter com literatura, né? E seja lá qual for, e não, sei lá, com rede social, outras coisas. Mas enfim, tem um livro que eu lembro, como eu falei que eu lembro de sensações, tem um livro que eu lembro de estar sentada na janela do meu quarto, que é a mesma desde que eu nasci, que chama Melancia, e eu não sei o nome da autora, não sei nada, inclusive eu tenho que voltar, acho que eu podia, não vou ler de novo. E eu não sei o enredo, eu sei a capa, é um livro best-seller que deve vender há anos, assim, e eu tinha 15, 16, não sei. Eu lembro de ser o primeiro livro grande e grosso que eu li inteiro, e tipo, numa tarde. Sentei e fiquei a tarde inteira, assim. O outro não é muito um guilty pleasure, não, mas o Confissões de Adolescente, é meu livro de adolescência, assim, é meio crônica também, assim, é maravilhoso. Eu acho que o Melancia seria mais, porque tem gente que fala assim, ai, meu pai tinha, sei lá, Proust, e com 12 anos me deu, ai, com 10 anos eu li Odisseia. Não, eu lia Melancia, via Dawson's Creek, assistia as séries românticas, então, eu sou bem romântica, gente, irritantemente romântica por um lado e muito sarcástica e irônica por outro, é confuso, é confuso. Mas é muito interessante né? Ou seja, essa ideia que é uma coisa que a Flávia sempre fala, né? E que nós sempre discutimos aqui, que é não existem coisas que te transmitem coisas e livros que te transmitem coisas e livros que não te transmitem coisas, não é? Isso é uma ideia muito vazia, né? Então, mas é interessante ver como o teu romantismo vai na direção de umas coisas e não na direção de outras. É divertido. Um adendo rapidinho a isso.
É que eu venho de uma família que lê muito, né? Só que a minha leitura vem do meu pai. Meu pai aí é o Sim. cara que tinha, assim, esses livros todos cabeçudos na estante. E minha mãe é a pessoa que mais lê na minha casa. Minha mãe acorda e fica uma hora lendo, e antes de dormir ela fica uma hora lendo, e ela lê essas trilogias, quadrilogia, esses livros. Só que uma vez ela veio e falou comigo assim: Ah, vocês não dão bola pra mim, vocês me acham burra, porque o que eu leio não é alta literatura, não é o que vocês leem. Eu falo, mas você tá louca? Tipo, quando eu tô lá um mês para ler um livrinho que absurdo, assim, você tá lendo mundos e histórias e coisas incríveis. Então tem isso também, assim, de, poxa, né? Não tem melhor e pior. Mas foi uma hora só para acrescentar. Não, maravilhoso. Essa discussão muito me interessa. Eu gosto de ler, eu leio de tudo, eu já tive fases e mais fases, e eu acho que essa é a beleza. Quando você estava falando assim, eu tenho vontade de reler o Melancia, eu até fiz assim, porque a decisão de reler um livro, qualquer livro, é uma decisão importante, porque às vezes o livro se apresenta para gente de uma outra maneira. Qualquer livro, né, independente de rótulos. E é interessante porque tem livros da adolescência ou da infância que você volta e aí você já está com outro olhar, então parece que é um outro livro. Se você compara a memória da leitura, né, de lá e a leitura do momento, às vezes dói o coração, sabe? É como voltar numa casa que você não está há muito tempo, né? Então você entra na casa e tem uma série de coisas que você não viu, você se acha. Eu lembro assim de voltar, sei lá, em Fazenda, né? Que eu visitei quando eu era pequena. Nossa, eu achava que era enorme. E é pititiquinha, né? Ou o contrário. Então, realmente, a gente voltar a um livro é voltar a um lugar que a gente não esteve há muito tempo. Então, a gente olha para coisas muito diferentes. Mas é muito legal. Então, falar voltar à leitura, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio, a honra de ler o seu livro em muitos momentos. Então, eu li quando ele ainda estava elaborando os contos, eu li antes, eu acho que de ir para a editora, em algum momento, quando eles estavam começando a se juntar aos contos. Li na época do lançamento e relia agora, né, para essa conversa. E é muito bacana como a gente entra em cada um deles e a gente percebe novas coisas, né? Você falou do Paixão Segundo GH, acho que isso acontece, né? A gente volta e parece que tinham frases lá que você tem certeza de que você não leu, mas você leu. Parece que a coisa vai mudando. E eu queria te perguntar isso, assim, quando você relê ou na época que você fez, né, que você terminou, você lançou o livro, e agora quando você revisita o livro, ainda que em memória dos contos, você tem algum favorito? Algum que você gosta mais? Ou houve uma mudança, lá atrás era um, hoje em dia é outro? Como é isso? Se já me perguntaram isso alguma vez, eu acho que eu vou responder uma coisa diferente. Tem isso também, cada vez eu respondo uma coisa. Mas primeiro é uma honra, Flávia, você ter, né, lido meu livro tantas vezes. Gente, aqui, ó, tem várias críticas literárias maravilhosas. Se precisarem de ler o original, mandem para essas mulheres. Porque uma coisa sua, Flávia, é de achar alguns elementos ali, né, que cavucar ali a ponto de falar coisas que a gente nunca imaginou, né? Acho que isso é a beleza. Por isso também que eu não releio, assim, eu só reli um conto do Zaranza, que foi o Zaranza, porque tem um clube de leitura, e aí eu falei, deixa eu reler, né, para ver o que as pessoas vão comentar, e passei o clube de leitura inteiro ouvindo as pessoas falarem de um conto que eu não escrevi. Gente, o que esse povo leu? Isso é maravilhoso, né? Assim, isso é lindo. Acessaram ou não acessaram camadas no jeito de que parecia um outro conto. Mas tudo isso para falar que tem um preferido, sim. Não é porque eu acho. Tem o que eu acho que é mais bem trabalhado, que eu mais me orgulho de ter escrito, que é o Deve Ser Assim Mesmo, que é o que eu acho que eu me dediquei mais, assim mesmo. Assim mesmo. Uhum. Mas tem o Céu de Janelas. Vários motivos. Um que o romance que eu terminei de escrever agora meio não, ele tem uma variação desse conto, então é um conto que ficou muito em mim. Outro porque ele é um exercício de autoficção marcante para mim, porque ele é uma história que autoficção no sentido de nada ali aconteceu, aquilo é uma coisa que eu imaginei e se aquilo acontecesse, né? E se esse abandono acontecesse, como eu me sentiria? Então foi um conto muito bonito de escrever, muito potente assim. E até a coisa do fantástico, né, de colocar ali alguns elementos que saiam um pouco eu por gostar de crônica, gostar de diários e gostar de coisas que vão para um lugar mais realista aí, sei lá o que é real, a gente pode entrar nessa discussão, mas aí é outro podcast, é outro bate-papo. Tem um exercício ali de imaginação que foi além, e não foi uma coisa combinada, assim, né? Foi uma coisa que ela simplesmente aconteceu. Então é um dos que eu mais gosto, e ele tem uma história curiosa que é, quando eu tinha acabado de escrever ele, eu estava fazendo um curso, na época eu estava cursando letras, que eu fiz uma segunda graduação mais tarde, e aí eu estava no curso do Fernando Paixão, que é um poeta, professor da USP, e aí você tinha que mandar um conto, os alunos, e era, na
verdade, no IEB, e no IEB é interessante que aí tem alunos de várias, né, graduações. Então, tinha desde gente da medicina, gente da letras, jornalismo. E aí os alunos iam escolher 3 contos para serem analisados. Era sem nome, né? Então, eu coloquei lá o Céu de Janelas, falei, não vou escrever, já tem esse aqui, e mandei. E aí escolheram e aí analisaram o conto sem saber que era meu, assim. Eu lembro do Fernando Paixão, não, claramente essa pessoa aqui leu, né, a Casa Tomada, eu sempre esqueço, do Cortázar. Tipo, obviamente, ela se inspirou e tal, e eu fiquei, nossa, ele tá achando que eu me inspirei em Cortázar, achei genial, assim, só que eu nunca tinha lido Cortázar. E era uma grande falta na minha vida de beletrista, sabe? Então, quando ele falou, eu fiquei meio sem graça, não, eu falei, não, certamente, né? Eu li muito Cortázar. Mas Maravilhoso. acho que é por essas e outras histórias esse conto. Não, e eu vou falar dele mesmo, até para discutir contigo, para te fazer uma pergunta que eu acho que é importante, né, na leitura aqui do livro Zaranza. Eu vou ler um trecho, e aí Deus queira que eu leia bem a pontuação, que vai ser importante para a pergunta, né? Então, o trecho que eu vou ler é o início do conto Céu de Janelas. Todo fim tem um início. Eu achei que o nosso seria brusco, como um chute na porta com um mindinho do pé que arranca toda a unha, fica roxo e precisa de um mês para crescer. Hoje, sei que terminou no dia em que nos mudamos para esse apartamento. A sala ainda vazia, cabe muita coisa dentro de uma sala vazia, mas depois que enche, fica apertada, tantos móveis e a gente imóvel, andar por onde? Então, assim, tem uma coisa, Rita, em cada um dos seus contos, que é uma musicalidade, né? Que ela vem com uma palavra puxa a outra, e a pontuação, e as pausas. E é interessante, cada conto tem uma identidade, não sei se existe isso que eu estou falando, mas musical. Então eu queria um pouco saber de você isso, essa sua relação com a música, na concepção dos contos, se vem o conto, ou a ideia do conto antes e a música vem depois, ou não, ou vem a melodia e a melodia puxa as palavras. Como é isso no seu processo assim de criação? Bom, eu sou uma musicista frustrada, né? Que eu queria ser, quando era criança, eu falava que eu queria ser cantora. Eu queria tocar instrumento, sempre, assim. E na minha família não tinha nenhum músico. Meu irmão, que é meu irmão mais próximo, assim, aquele que você admira e quer fazer tudo igual, né? É o que começou a tocar teclado, tocar violão. E eu falava com minha mãe, mãe, quero fazer teclado, quero fazer... Ela me pôs na natação. Ela falou, não, minha filha, vai nadar. Eu era muito agitada. E aí hoje ela fala, não, eu não tinha condição de botar você e seu irmão na aula de teclado, era muito caro. E ela brinca, não, minha filha, ó, você não sabe tocar um instrumento, mas você pelo menos nada super bem. Então, né, se tiver num naufrágio, eu não vou ser tocando violino lá no Titanic, eu vou pular e vou nadar. Mas tudo isso para falar que eu sempre tive uma coisa muito forte com a música, e por mais que não tenha músicos na minha família, sempre teve muito de ficar ouvindo, né? Pegar os vinis, escutar. Então, desde criança eu escuto muito Caetano, Marina Lima, Titãs, enfim, Grupo Rumo, que é de São Paulo, né? Que é meu grupo de infância, que é tipo, é uma poesia meio falada. Eu sempre achei aquilo muito genial. Então, certamente, óbvio, com certeza isso me influenciou em tudo, né? E quando eu fui começar a ler, que eu falei que eu gostava de Carlinhos de Oliveira, que é um cronista do Rio de Janeiro, ele escrevia sobre a Bossa Nova. Então, nessa época, eu fiquei alucinada, tipo, era Vinícius de Moraes e Bossa Nova. Então, para mim, de alguma forma, a literatura sempre me levava para a música e vice-versa, né? E de gostar de músicas com letras. E aí, curiosamente, não curiosamente, aí a psicanálise tem que resolver, assim, eu sempre me relacionei, sempre não, mas é bem comum me relacionar com homens músicos e ter amigas e amigos musicistas, assim, é uma coisa que acontece no meu meio. Aqui, por exemplo, em Salvador, eu conheço mais músicos e musicistas do que escritores e escritoras. Olha que E isso, interessante. sem dúvida, me influenciou. E na época que eu estava escrevendo esse livro, eu era casada e meu ex-marido, ele não era músico profissional, mas ele estudou música, tocava piano clássico. E ele é uma pessoa que me fez gostar de ópera, a ver ópera, prestar atenção, ouvir música clássica. A coisa do parece sinfonia, mas é sonata, isso é um elemento, esse é um real onde dele ficar assim, não, presta atenção. Isso, claro, ninguém morreu, tá tudo certo. Mas, então, eu sempre tive muito interesse. E aí, entra no meu processo de escrita, quando eu começo a escrever em primeira pessoa, que lá no início eu escrevia muito em terceira pessoa, depois mudei. Esse fluxo de consciência, para mim, ele é muito inevitável, assim. Eu não vou cair no clichê do, ai, meu Deus, vem, né, uma grande inspiração e eu escrevo. Não, porque eu sei que essa inspiração vem de todo o repertório, de tudo que eu estou consumindo o tempo inteiro. Mas, às vezes, vem rompantes, sim. E essa coisa do fluxo de consciência é o que me faz seguir um texto. Muito difícil eu planejar um texto. E eu leio muito ele
em voz alta depois. Que Os posts que eu interessante. faço no Instagram, por exemplo, eu sempre brinco, gente, se eu postar um negócio no Instagram, espera umas 3 horas, porque eu vou ficar relendo e editando ao vivo, é um processo ao vivo ali. Eu leio em voz alta e eu gosto da coisa de acelerar quando, tipo, quando precisa acelerar. Eu adoro usar vírgula em lugar que não é para usar. Muita gente corrige meus textos, eu falo, não, deixa essas vírgulas aí mesmo. Não acho que eu sou nenhuma dominadora da língua portuguesa, mas se a vírgula nasceu quando eu estava escrevendo esse fluxo de consciência, eu acho que ela tem que estar ali, assim. Então, eu Sim. acredito que seja um pouco por aí. Tem. Só que a melodia vem, acho que vem junto. Atualmente eu estou começando a escrever letras de música, assim, eu tô me aventurando, né? Ai, que bacana. E Legal. é muito difícil para mim quando um músico ou uma musicista me manda a melodia, isso já aconteceu, e eu tenho que pôr letra. Quando eu tenho que fazer, lógico, eu não sei fazer uma melodia já pronta, mas eu já consigo fazer com algum mínimo ritmo, se sai só de mim, sabe? Quando é o contrário, eu já tenho mais dificuldade. Mas é um processo bem interessante, assim. Nossa, muito que a gente consegue perceber, né? E até tem uma coisa, vou pegar a carona nesse assunto da musicalidade, que a gente fala aqui, né? Estamos falando de um livro de contos, e os contos eles têm isso, né? Tem a história que está à superfície e tem uma série de outras coisas que vão sendo trabalhadas em outros níveis, né? De profundidade do conto. E aí eu vou sair do Céu de Janelas, que eu adoro, eu amo. O Deve Ser Assim Mesmo, eu gosto muito, acho que é bem poderoso, um conto poderoso, mas pelo tempo vou para o Zaranza, porque acho que tem 2 momentos no Zaranza muito fortes, falando de musicalidade, de ritmo, né, que estão em momentos diferentes do conto, mas na hora que o segundo momento aparece, é como se o conto todo se iluminasse, né, como uma potência de conto, né, como alguma coisa que está para além do que eu consigo entender completamente, mas eu consigo sentir a vibração daquele impacto, né? Aquela coisa acontecendo. E sem prejuízo por spoiler, assim, eu acredito. Queria ler esses 2 trechos e só situar quem está assistindo dos momentos do conto, né? Então tem o primeiro momento, ela está num terreiro, né? E aí tem uma determinada cena sendo descrita, e eu quero ler um trecho da cena. E o segundo, ela está tentando, de alguma maneira, elaborar como ela mata um mosquito, né? Como ela atrai um mosquito que está incomodando, né? Então, vamos lá, o primeiro trecho, né? Primeiro, o pai de santo coloca as tigelas com comida no chão, na sua frente, mantenha os olhos abertos e olhe para cima, só abaixe quando eu disser. Depois, passa as tigelas contornando seu corpo enquanto canta desafinado. Aos poucos, com uma faca, corta pedaços da sua roupa. Meu sutiã era duro e tinha arame. Melhor você tirar. Até que ele para de cantar e te leva para tomar um banho onde joga cachaça barata no seu corpo. As partes íntimas ardem. Outro banho com algo que não sei o que, não arde. A roupa rasgada me mandou jogar fora e o conto continua. Esse é um primeiro momento, né? Que tem uma coisa do corpo e de alguma coisa que acontece dentro do imaginário dela. Vou para a cena do mosquito. Deixa picá-la por debaixo das cobertas. É preciso que a inimiga pense ter vencido. Deixe-a acreditar ter encontrado um oásis de sangue e calor. Deixe-a imaginar que todo aquele corpo é dela. Deixe-a confortável na crença de um aliado benevolente. Enquanto isso, acostume-se com a claridade. Olhe os cantos do quarto, estude quinas e locais com aglomerações de roupas. Depois, lentamente, levante o lençol. Ela irá voar, né? Então, tem alguma coisa aqui muito forte nesses 2 momentos, Rita, que é quando, assim, para mim, né? Cada leitura é única, e a gente, é isso, que a gente está falando aqui, a gente respeita essas leituras, mas nesse momento parece que faz um clique para mim do conto, e o conto se transforma numa coisa muito poderosa, né? E aí eu queria entender porque o conto é o Zaranza, que dá o título ao livro. Se é isso mesmo, né? Como que foi esse processo de dar nome ao livro, né? De que maneira você escolheu este nome? Bom, adoro as leituras de Flávia, tipo, ela faz a gente ficar 3 dias pensando depois sobre as coisas que ela fala. Esse é um conto bem interessante, porque, como eu falei, é o que participou de um clube de leitura. Esse tem um pouco a ver da gente falar das camadas, assim. Teve pessoas que gostaram do conto sem nem entender que aquilo passava no terreiro, né? Eu fico também pensando, hoje, morando em Salvador, se eu escreveria da mesma forma, certamente não. Esse é um conto que eu acho que ele tem várias camadas. Tem até a questão do próprio pernilongo, assim, é ela. Então, tem gente que falava, então é a namorada, é a outra. Não, então é ela. As pessoas ficavam tentando Menina, eu adivinhar que falei era o mosquito, pernilongo. né? Bem carioca.
mosquito e é o pernilongo. Beleza, Tem a tá ver bom. também que o pernilongo em italiano é zanzara, né? Só que isso também foi uma coisa que veio depois. Esse título, né, que dá título ao livro, que é um processo... Isso que cada vez eu respondo de um jeito, assim. Mas é um processo meio maluco dessa coisa da... Porque antes de eu falar da escolha, acho que vale falar de como eu cheguei nos Aranza, né? Meio maluco da literatura, de repente você tá pesquisando coisas e chegar num lugar que você fala, como eu cheguei aqui, né? Assim, ontem eu estava escrevendo, revisando um texto, e de repente eu estava digitando coisa no Google sobre suicídio. Eu falei, gente, o Google vai mandar um alerta, né? Achando que eu estou procurando formas de suicídio, mas era para um texto. E você vai pesquisando e está em lugares. E eu sei que eu fui para o dicionário analógico, só que eu não lembro com qual palavra. Eu já respondi que eu estava procurando atordoado, pernilongo, sei lá o quê, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Claro, tinha o sentido do conto, eu estava procurando um título. Então tinha não estava procurando um título. Eu não sei. Estava procurando uma palavra no processo de escrita desse conto, já tinha coisa do pernilongo, e eu cheguei em zaranza. E eu falei, gente, essa palavra é genial, e inclusive ela é um verbo, né? Tem o zaranzar, ela é um Maravilhoso, muito adjetivo. bom. E eu falei, Sim. é isso. E no geral, eu não sou muito boa, não me considerava muito boa para títulos. Depois de Zaranza é um grande drama, assim, porque eu acho todo título ruim perto de Zaranza. Só que ele não seria o título do livro. O título do livro era o Deve Ser Assim Mesmo. Eu costumo gostar de títulos mais longos e tal, Mais mas foi um longo. amigo, escritor, que leu e ele falou com uma propriedade absurda. Não, o título do seu livro é Zaranza. E quando ele falou, eu não consegui nem questionar. Eu falei, não, é Zaranza. Eu gosto da estranheza, eu gosto do fato de provocar alguma... Né, tem tanto livro, felizmente, tem muita coisa sendo escrita, né? Então você vê um título que te provoca de alguma forma, peraí, o que é isso? E tem tudo, né? O zumbido, que tem a ver com as narradoras, tem a ver com as personagens que estão atordoadas. Um dos sinônimos que eu gosto é o doidivanas. Acho essa palavra linda. Então, no final, ele tinha a ver com todas as outras narradoras, mas foi um processo... Eu acho que eu percebi isso mais nas conversas sobre Zaranza do que na escolha em si, assim. A racionalidade da escolha do título foi muito mais, poxa, é uma palavra incrível, legal, e depois eu fui entendendo que ela era uma palavra que permeava todos os contos. Maravilhoso, Rita. Muito bom. Pegando um gancho agora, depois que você explicou como chegou ao nome, né, como chegou ao título do seu livro, queria que você falasse um pouco também sobre como é o seu processo de escrita. Você falou de inspiração divina, de observação de mundo, de inspiração de pessoas, musicistas, enfim, do seu pai, da sua família. Então, conta pra gente um pouco como foi esse processo, ou como é o seu processo, se existe algum padrão, se existe algum processo de escrita, como é que você se coloca Gente, ali? eu fico sentada aqui e espero Deus descer e escrevo. Não é assim com todo Espera mundo? espera uma iluminação? Eu fico aqui sentada e uma hora vem e aí eu psicografo. Tô brincando. Tem fases e tem momentos, assim. No geral, eu fui percebendo mesmo isso que eu falei na primeira pergunta de Raquel, né? Que eu falava, gente, às vezes tem alguns contos de Zaranza eles saíram muito também de provocações, exercícios da Noemi, né? Da escrevedeira, que todo mundo aqui fez ou faz parte, mas no geral eu não planejo, né? São coisas que simplesmente acontecem, assim. Só que eu achava, em algum momento, né, mais imatura, mais nova, que simplesmente acontecia. Hoje eu vejo que eu só consigo produzir, escrever quando eu estou me alimentando, assim, de tudo. E aí me alimentando não é só, tipo, ai meu Deus, né, vou ao teatro, ao cinema, vou à ópera, não. É tipo, aqui na Bahia, esse dia eu fui domingo agora, ontem, né, na praia, no Porto da Barra aqui, que é uma loucura, assim, loucura, lotado. E é uma coisa que há um tempo atrás eu falei, ai meu Deus, praia lotada. Eu fiquei sentada assim, olhando, gente, é genial. Assim, é um mundo inteiro de histórias e de possibilidades. Então, hoje em dia eu vejo que quando eu sento para escrever, quando me vem uma vontade de escrever alguma coisa, me vem uma ideia, é porque eu já estava produzindo aquilo há muito tempo, né? Então, eu começo eu tenho cadernos diferentes, que eu não consigo respeitá-los, mas eu tento, assim, eu tenho um diário, então eu escrevo diário com frequência, eu tenho um diário online, um diário no caderno, eu tenho um caderno que eu copio citações de texto, de livro, que eu fico copiando mesmo, né, tipo, copia inteiro. Tem um caderninho pequenininho que eu guardo na bolsa, que tem uma coisa que eu gosto muito de ficar pegando frases das pessoas e fazendo texto com frases das pessoas. Então, tudo isso é meu processo de escrita. Agora, na hora de sentar e escrever mesmo, eu tenho uns rituais que eu gosto, assim, Eu gosto de mesa de escritório, de estar perto de livro, só que eu ando meio nômade, então isso está ficando um pouco mais difícil, eu tive que me adaptar. Ainda bem que a internet está aí, ajuda. Mas gosto de pôr livrinho, gosto de pouca luz, gosto de escrever à noite, não de madrugada. Adoraria. Eu
queria essas pessoas que sentam, sabe essas enganações de filme, que a pessoa tem uma ideia e cola um tanto de post-it na parede e em 24 horas ela escreve um livro, né? Não, da meia-noite eu tô com sono, eu vou dormir. Mas eu gosto de pôr um livrinho, eu gosto de pôr uma música que eu não sei cantar, né? Uma música instrumental. Eu gosto de ter uma bebida, pode ser vinho, mas pode ser um chá, tipo, de ter uma coisa para... Tudo isso, organizar na hora de escrever me ajuda muito. O processo de criação, ele é caótico, mas o processo de escrita é um pouquinho mais organizado, dentro do meu caos, porque eu sou bem, bem caótica, assim. Acho que eu respondi. Então, respondeu sim. Uma coisa que a gente observa também no seu livro é que os personagens masculinos eles têm pouca força e até mesmo pouca voz, né? Então, eu vou pegar aqui um trechinho do conto Deve Ser Assim Mesmo, para ler aqui. No trabalho, só tem homem arrumadinho demais, ou os que fingem que não se arrumam, mas fingem tanto que acabam ainda mais arrumadinhos. A não ser o Yuri, meu assistente de redes sociais. Esse é desarrumado mesmo, igual a casa no fim de domingo. Então, a gente estava, enfim, fiquei pensando o que esses personagens que nós vemos aqui, escutamos também, embora eles estejam, sejam como eu falei, né, com menos força e menos voz, o que a gente, né, leitor, sabe sobre eles e que eles não sabem sobre si próprios. Eita, agora foi puxado. Não, muito bom. O fato de todas as narradoras serem mulheres não foi proposital, né? Não, porque não é um livro pensado para ser um livro de contos, né? Depois que eu escrevi os contos, que eu juntei, eu falei, uai, essas coisas estão conversando entre si. E aí eu fui entender dos temas, né? E tem a história que eu sempre falo que eu achava, eu só escrevo sobre relacionamentos. Aí foi Noemi que falou, não, você escreve sobre abandono. Tem. Eu falei, gente, por que eu escrevo sobre morte? Por que tem essas, né? Aí, óbvio, haja psicanálise, haja sessões, haja terapias, haja conversas com outras mulheres, mas o livro não tem nenhuma intenção, a minha literatura não tem nenhuma intenção de ser militante política feminista, mas toda mulher que escreve hoje, sempre, toda mulher que sempre escreveu, de alguma forma ela é militante política feminista, assim, ao meu ver, sabe? Nunca teve tanta mulher escrevendo, né? Nunca. Mesmo, assim, não vou usar estatísticas, eu não tenho, mas posso falar com propriedade que a gente está no melhor momento possível para ser uma mulher e ser escritora. Eu mesma fiquei 2 anos, lendo só mulheres contemporâneas. Eu falei, gente, que loucura, né? Eu brincava que, desculpa, brincava até com a Júlia Couto. Eu falei, Júlia, eu tô precisando de ler uma literatura masculina, né? Tô precisando de ler literatura escrita por homens, porque eu só leio agora literatura, né? Porque tem literatura e literatura escrita por homens. Eu gosto dessa diferenciação. Mas acho que tudo isso, vou chegar na pergunta, mas porque foram muitas mulheres começando a falar sobre temas que mulheres não falavam antes. Claro que a gente já chegou num lugar que tá rolando também, como tudo, né? Vira uma rotula, que a mulher para escrever tem que ser autoficção, a mulher tem que estar falando dela. A Valéria Luizelli acabou de fazer um depoimento que a Companhia das Letras publicou no Instagram, que ela fala, eu não aguento mais as pessoas me perguntando se essa escrita é sobre mim, se eu vivi isso. Eu concordo com ela, que eu acho que é né, ficarem pautando a nossa literatura, tipo, é mulher, né, mulher reclamando da vida, mulher falando, meu pai uma vez falou, né, tipo, eu só vou ler mulher reclamando da vida agora. Eu falei, vai ler sua filha e nós vamos reclamar mesmo, vai ter que todo mundo ler. Por um lado é horrível taxar isso, mas por outro eu acho incrível que a gente esteja dando voz para narradoras femininas, mulheres, enfim, seja qual a orientação sexual dessas narradoras, mas narradoras mulheres para falar de sentimento, de sexo, de medo, para falar que é uma pediatra que não gosta de criança, para falar né, da dor de um abandono, sendo que em algum momento da história as mulheres escreviam os diários e queimavam para depois não continuarem imaculadas depois da sua morte. Então eu acho incrível. E aí para mim vem daí, assim, de os homens acabam tendo menos vozes nos contos. Eu até esqueci sua pergunta, mas acabam tendo, né, sendo secundários. Por favor, pode falar. O que a gente sabe sobre eles, né? O que a gente viu ali sobre eles que eles próprios não sabem? Eles não chegaram. Perfeito. Acho que eu não lembrei da pergunta porque ela não tem resposta. O que cada uma sabe sobre os personagens é o que cada leitor e leitora vai colocar naquele personagem, né? Mas sabe-se pouco porque sabe-se através do que essas narradoras falam. Mas, ao mesmo tempo, sabe-se muito porque essas narradoras estão dispostas a falar. Então, acho que é um pouco por aí. As lacunas, né, como a própria Flávia Castro falou numa outra conversa, tipo, as lacunas vão ficar a critério de cada pessoa. Mas a ideia é dar voz para as mulheres mesmo. Como eu disse, não de uma forma militante política e feminista, mas, ao mesmo tempo, de uma forma militante política e feminista. Então, agora para a minha última pergunta.
A sua obra tem alguma pergunta? Ela procura por alguma resposta? Ela procura alguma coisa? Ah, procura um milhão de coisas, ela só não sabe o quê, né? Eu já achei que eu precisava de resposta, agora eu acho que é pergunta, né? Eu fico repetitiva com essas histórias, mas a história de quando eu estava escrevendo sobre a separação, porque né, quando eu comecei Zaranas, eu estava no processo de divórcio, então era inevitável que, de alguma forma, aquele tema viesse para mim, assim. E aí foi o Julian Fuchs que virou e falou comigo, para esgotar um tema, escreve um romance. E aí eu acabei de terminar o romance e não sei se esgotou, porque eu entendi que não é o divórcio, né? Eu entendi que não é a separação. Eu entendi que tem outras palavras, tipo, tem a coisa né, do abandono, tem a coisa da solidão. Então, acho que eu não busco resposta, eu fico buscando essas perguntas, assim, só que elas acabam perpassando pelo mesmo tema, que é... Eu posso, obviamente, claro, assim, eu trabalho com comunicação, então eu posso sentar e falar, Rita, escreve sobre outra coisa, né? Escreve sobre, sei lá, eu tenho um conto antigo que eu gostava, que era um pescador, uma história de um pescador, um outro era um conto de dois caras que brigam no interior e se matam, enfim, né, sinopses reduzidas, mas eu não estava lá, sabe? Não é que Rita, minha biografia, aquilo sei lá, não me dava vertigem. Então, eu acho que perdi a pergunta também, de novo. Estou confusa hoje. Se a sua obra procura. Isso, a pergunta, tá vendo? É isso, perdi a pergunta. Pronto, a resposta é essa. Minha psicanalista ia falar assim: vamos deixar por aqui e conversar semana que vem. Eu acho que procura perguntas. Eu gosto de fazer perguntas. Isso é uma coisa, fato, assim. Eu sou conhecida nas rodas de amigos por fazer perguntas do nada e fora do contexto, assim. E é delicioso. Ontem mesmo eu estava aqui em casa, que eu fiz uma festa de despedida, que eu vou despedir desse apartamento, e uma pessoa que eu acabei de conhecer, eu conheci ela 3 meses atrás. E aí todo mundo fez um discurso, como é que você conheceu a Rita e tal? Ela falou assim, eu conheci a Rita aqui, que a outra amiga trouxe. E a Rita me fez uma pergunta que até hoje eu estou pensando. E era uma pergunta eu falei assim, o que é o maior sonho? Eu perguntei isso para ela, assim. E ela, tô até hoje. Tem uma outra que falou assim, nossa, então eu tô tentando listar quais são meus sonhos há um tempo. Mas às vezes são perguntas também, quais as 3 frutas que você comeria pro resto da vida se pudesse escolher só 3 frutas? Então eu gosto de fazer as pessoas pensarem e questionarem coisas que elas nunca tiveram. Então eu acho que a minha literatura talvez busque isso, assim, as minhas próprias perguntas que eu não tenho resposta. Bacana. Então agora a gente vai terminar com perguntas proustianas. Não. Era lá que antes disso eu vou pegar aqui nesta questão, né, do... Ai, Ih, lá vem a psicanalista. eu até esqueci da pergunta. Espera. Já sei. Então, tu meio que já começaste a dar aqui uma resposta, né? Porque uma das coisas que nós tínhamos falado da outra vez na gravação, né, é que eu tinha-te perguntado se tinhas visto a Barbie. Porque nós notamos isso muito, né? De que, pronto, são contos em que as mulheres assumem muito a voz, não é? A sua própria voz. Eu acho que é uma coisa que tu estás aqui hoje a falar muito. E eu queria te perguntar se tu lês, pronto, como é que já respondeste, mas ainda assim acho eu que é importante talvez voltar a colocar-te essa questão tu lês coisas teóricas sobre o feminismo, tu lês coisas teóricas, ensaios produzidos por mulheres sobre escrita de mulheres, que livros, que mulheres é que tu lês que falam sobre mulheres? Porque também tem isso, né? As mulheres antigamente até escreviam, mas não necessariamente elas davam voz ali a umas coisas mais secretas, né? Então achei muito interessante isso que tu falaste de manter-se imaculadas, então até se contavam histórias, mas em que o feminino não aparecia, não é? Quais são essas leituras que te ajudam a olhar para o feminino e te ajudam a pensar o feminino e a interrogar o feminino? Oba, que bom que dessa vez eu posso olhar para a minha estante. E aí eu tenho as colas, né? Não, eu gosto muito de alternar leituras, né? Então, assim, eu estou no momento, por exemplo, que agora eu estou lendo Busca do Tempo Perdido, depois a gente fala sobre isso. Tem momentos que eu fico sem ler ficção, apesar de que eu sempre estou tentando ler um romance, alguma coisa um pouco mais teórica, tem algum livro de poesia que eu deixo na cama e às vezes acordo e leio,
mas eu sou viciada em ler ensaios, assim. Eu acho um gênero incrível, porque não tem o peso da teoria, né? Da coisa, tipo, que você está falando ali precisa ser uma verdade absoluta, precisa ter uma referência, o que é importante, não estou colocando nenhum critério de valorização, mas o ensaio tem uma coisa, olha, eu tenho um conhecimento aqui, eu vou te passar esse conhecimento como se fosse uma conversa, né? Como se fosse um diálogo sem tanta pretensão, mas a coisa acaba ficando, para mim, quase uma autoficção, uma literatura. Então, tudo isso para falar que tem algumas ensaístas que eu leio muito, sim. Eu já li muito, muito Virginia Woolf, os ensaios dela, muitos, assim, todos foram impactantes para mim. O Teto Todo Seu, né, que é um grande clássico, ele veio numa época que, inclusive, foi quando eu acredito que eu entendi um pouco o que era ser uma mulher no mundo, assim. Claro, com todos os meus privilégios de mulher branca, enfim. Mas eu lembro de estar na USP, e como eu falei, eu entrei na USP com 30 anos. Então, assim, tinha aquela mulherada de 20 anos e passou uma mulherada tudo sem roupa, tocando um tambor e fazendo um barulho. Eu nem sei sobre o que elas estavam protestando, mas aquilo me subiu, assim, ó, dos pés da cabeça. Eu falei assim, meu Deus, tem uma coisa acontecendo. E tem uma potência aí, né? Tipo, e ao mesmo tempo, eu lembro que eu vi um documentário que tá na Netflix chamado Feminists, What Were They Thinking? Que fala um pouco desse aha moment, assim, um momento que você descobre e que não tem volta, que de repente, eu não sei se eu falei isso outra vez, mas eu tenho, espero que ele não escute, mas ele não vai escutar. Eu tenho um tio, que é o famoso, né, o tio, enfim, aquele tio, que faz aquelas piadinhas que eu sempre tava fazendo as piadinhas. Eu lembro de depois disso, de eu ir encontrá-lo e, tipo, eu não conseguia lidar com nenhuma piada dele mais, assim. E não é nem ser lógico, né? A gente não pode ser, a gente tem que colocar as pessoas nos contextos culturais e históricos que elas estão, mas antes eu não escutava. Então você começa a escutar coisas que você não escuta antes. E aí eu busquei a literatura nesse lugar de... Então, a Virginia Woolf nessa época, a Anne Carson, já li muita coisa dela, e, enfim, é uma que me inspira muito também. Recentemente eu li da Carola Saavedra O Mundo Desdobrável, que é delicioso, assim, são pequenos ensaios que também, tipo, esse livro eu li aqui quando eu estava em Salvador, me deixou perturbadíssima. Alguns teóricos simples, porque ele banha a bruxa, né? Porque eu tinha lido, não li inteiro, mas eu li um pouco do Capital para poder fazer graça, né? E falar que eu li. Mas ler o Caliban e a Bruxa e ver essa outra perspectiva. Até livros mais, né, tipo, não tão teóricos, mas o famoso Mulheres Correm com os Lobos, né? Porque eu li, eu falei, poxa, que interessante essa mudança de narrativa dos contos. Então, tudo isso. E tem mais, lógico, leio ensaístas, homens também, mas estou pensando nessas mulheres que de algum lugar me provocam. A Rosa Monteiro é uma que não são ensaios, mas os livros dela misturam muito biografia, ensaio, autoficção. Então, o Nós Mulheres, da Rosa Monteiro, é um livro que me marcou absurdamente, porque tem isso, né? É uma biografia contada por ela, então, assim, não é tipo, estou aqui com como eu falei, né, um rigor biográfico é mais leve, mas ela traz biografias de mulheres que são cruéis também. Não tem também só uma romantização das histórias das mulheres, né? Ela, por exemplo, coloca Simone de Beauvoir como, poxa, tinha hora que não era muito legal, assim. E acho que eu falei isso outra vez, eu lembro que eu fiquei obcecada com a coisa da Camille Claudel, que era companheira do Rodin, e que tem, né, algumas esculturas que ele fez que são um pouco baseadas na escultura dela, no trabalho dela, e eu fiquei puta com o Rodin, assim, desculpa o francês, mas falei, que isso, que absurdo, eu lembro disso me deixar com raiva, assim, raiva mesmo, sabe? E aí, lembrei de uma história que contei outra vez, eu vou contar de novo, que aí fecha muito isso, assim, que é essa coisa das mulheres esquecidas. Então, o fato de a gente estar lendo mulheres hoje, sair da sua pergunta, mas, assim, o fato de ler mulheres teóricas também, né? Tipo, ler ensaios, ler mulheres falando sobre temas que os homens falavam, não só sobre nós mulheres reclamando na vida da autoficção, mas ler mulheres escrevendo sobre temas masculinos, sobre ditadura, sobre guerras, sobre ler Noemi Jaffe escrevendo sobre, né, sua experiência com Auschwitz, enfim, tudo isso é de uma potência absurda e faz a gente reescrever a história, né? Então, para fechar, tem um livro que eu estava na biblioteca da USP e achei por acaso, que é um dicionário de mulheres do Brasil. É incrível, assim, são vários, é gigante, aí tem vários pequenos trechos ali de mulheres que nem sabem que foram, que, tipo,
que fizeram coisas gigantescas e que não estão na história e que não tiveram a chance de contar a história, né? Aqui tem o 2 de julho, que é a independência da Bahia, considerada a independência do Brasil, as mulheres, Maria Quitéria, as mulheres que estão por trás. Então, enfim, quando eu busco teoria, eu busco essas vozes, né? Busco essas biografias perdidas. Não, é bem interessante, porque até essas coisas que são da literatura masculina, que tu agora estavas a falar, não são da literatura masculina, né? Elas estavam contadas pelo viés que esquecia as mulheres, né? Que condenava aí a um certo silêncio. Outra coisa que nós notamos muito, assim, na tua escrita, e em ti, mas voltando aqui à tua escrita, é que tu tens muito sentido de humor, muito sentido de humor. As personagens meio que elas abraçam o próprio ridículo, o que não é tão fácil encontrar assim na literatura isso, não é? Ou seja, às vezes o ridículo está ali exposto, ou o risível está ali exposto, mas não é abraçado pelo próprio personagem. Então eu queria saber como é que tu cultivas este humor, de onde é que ele vem, se tu vês o SNL, se tu vês, enfim, como é que vem a tua relação com o humor? Sentido de humor é bonito, né? Mais bonito que senso de humor. Você falou sentido, né? Aqui é Lindo. sentido. Não, muito lindo. Eu sou uma bem-humorada, deve ser até chato, né? Eu sempre falo que acordar comigo, se você não é bem-humorado, não deve ser muito agradável, assim. Eu acordo muito bem-humorada. Mas não sou de assistir coisas de comédia, nem de ler, assim. Eu gosto muito mais, é porque é um humor um pouco depreciativo. Assim, é mais uma ironia, um sarcasmo, que é até perigoso, assim, porque eu acabo usando isso muito comigo. Mas vem muito da minha família, a gente tem um amor um pouquinho violento, assim, tipo, aquela coisa de um cutucar o outro, sabe? Fazer quem faz a melhor piada ali, assim, e são piadas um pouco Um ácidas. humor ou um amor? É, exatamente. Hoje melhorou, porque tem crianças na família, tem, né, os meus sobrinhos, eu acho que tá todo mundo um pouco mais amoroso, mas ainda tem um lugar um pouco ácido ali, que vem da minha avó muito, assim, minha avó era uma mulher que enfrentou coisas super difíceis, enfim, teve uma história de vida de superação e ela usou o humor para sei lá, para sobreviver. Eu acho que o humor para mim é uma forma de sobrevivência, sem dúvida, assim. É uma maneira de sobreviver. Então, no geral, pode ser até perigoso que em alguns momentos eu escondo coisas minhas e que eu estou sentindo, mas é minha maneira de acordar de manhã e lidar com o mundo. E perder o medo do ridículo mesmo, assim, de começar a fazer humor sobre mim mesma. É uma coisa que eu sempre fiz, até sou conhecida por isso, assim, de fazer umas piadas ou de rir de mim mesma. Claro, no fundo você tá, né? Você depois deita na cama e chora em posição fetal, mas ali pro mundo você fala, gente, é isso, tem coisa mais medicamentosa do que uma gargalhada, assim, não vai resolver sua vida, não vai, mas eu acho que cura muita coisa. E aí na literatura vem de uma forma natural, não é uma coisa pensada, mas eu acho que vem como uma provocação, assim. Porque eu acho que o humor pode ser muito dramático, né? Ele pode ser muito sério, ele pode ser muito ácido, como eu falei. Então, ali para mim é uma maneira quase de que se eu fosse muito pegasse o drama dessas mulheres e só cavasse esse drama, aí ia ser uma coisa que eu não ia conseguir comunicar o que eu quero de outra forma, assim, não conseguiria. Tipo, eu preciso de trazer. Eu não sei se. Eu não gosto de falar só da palavra ironia, porque não é só ela, mas eu preciso de trazer um lugar ali que confunda um pouco, sabe? Que a pessoa entenda que essa personagem ela não é linear, ela não vai estar naquele lugar o tempo inteiro de sofrimento, ou de alegria ou de tristeza. E eu acho que o humor é meio que a ironia é meio essa síncope do sentimento, sabe? Eu tô aqui, não, mas eu tô bem, não, mas eu tô aqui, não, mas eu tô bem. Então mostra um pouco essa confusão, assim, talvez, que tá na minha cabeça e que eu tento passar para as narradoras. Muito bom. Muito bom, Rita. Tá Quer ir lá, bom. Raquel? Que eu tô doida para perguntar quais são os próximos projetos dela. É? Você nem Então, sabe, né, Flávia? Não, tem que. Vou fingir que eu não sei. Não, mas é bom que exato. aí a gente formaliza. Como a gente faz para te seguir, para continuar te lendo? Agora já tá perguntando, é isso? Já estou perguntando, estou Pronto. perguntando. Bom, tem um romance que eu terminei de escrever depois de 3 anos e meio, e é a primeira vez que eu vivo esse grande vazio de terminar uma coisa que você sonha com ela todos os dias. Quando você não está escrevendo, você se culpa de não estar escrevendo, é muito louco. E então é um romance que a Flávia Castro fez uma leitura crítica maravilhosa para mim, me fazendo inclusive cortar 20 páginas do final. Ele tem, como eu falei em algum momento aqui, um pouco a ver com o Céu de Janelas, porque é uma personagem que, né, viveu uma separação e ela acaba ficando ali observando, né, os vizinhos e ela acaba obcecada por uma vizinha, possivelmente uma chinesa, e que desaparece.
Então, ela tá todo dia ali vendo essa chinesa na rotina dela e, de repente, essa mulher desaparece e ela acaba, né, tipo, transferindo as obsessões dela ali daquele divórcio para essa personagem. Então, eu não vou falar o título ainda, porque vai que muda, né? Mas essa é a sinopse. Ele tá aí, tô com 2 editores lendo, me matando com o silêncio dele. Esses dias eu recebi, vou falar, boca não vou dar nome, recebi uma mensagem assim, Rita, vírgula, tô lendo, ponto. Sem nenhum carinho. Oi, bom dia. Claro, são pessoas muito ocupadas, eu entendo, mas a gente fica ansiosa. Mas vai sair em breve. Além disso, eu vou participar de uma coletânea aqui em Salvador, que chama Cartas Baianas, que é da P55, uma editora daqui, que é um trabalho super bonito. Geralmente eles publicam mais de um escritor, escritora ao mesmo tempo. Não tem um diálogo, mas enfim, são ideias de relatos de, né, tipo histórias ou qualquer gênero de pessoas que estão morando, ou estão morando na Bahia. Então vai ser uma honra, né, como escritora mineira, entrar numa coletânea baiana, tipo, o sonho de ser baiana vai ser quase realizado aí. Estou juntando algumas crônicas para ver se eu publico e satisfaço a Rita adolescente que quis ser cronista. Ainda não sei se vai dar certo, mas estou aí juntando. Então essas são as coisas que vão vir. E no mais, me chamem, estamos aí, me chamem para projetos, me chamem para contar histórias ou não também. Eu acho que é esses 3 principais que estão aí no radar. Muito bom, Rita, maravilhoso. A gente é bom saber dessas coisas, né? E esse livro aí precisa sair. Vai sair, eu tenho certeza que vai. É coisa de tempo mesmo. Falta pouco tempo. Raquel, quer anunciar as prussianas aí? Tá. Vamos lá, vamos lá. Anuncia aí. Então, agora que não estamos, na outra vez que saiu tão bem na realidade, mas tão mal na gravação, tu estavas pertinho das Flávias, né? E então foi diferente, porque nós pensámos em trazer sempre para os nossos convidados algumas questões, não todas, mas algumas questões do questionário de Proust, que foi um questionário que foi desenvolvido baseado um pouco na ideia de que, respondendo ao questionário inteiro, seria possível ter a ideia da alma da pessoa, não é? Mas não foi o Proust bom, ele desenvolveu com uma amiga, ou a amiga fez-lhe a ele, enfim, era um diálogo ali entre eles os dois. A gente não quer desnudar a tua alma completamente, por isso vamos só fazer algumas perguntas, deixamos para a próxima vez o resto. Mas quando tu estavas com as Flávias da outra vez, a gente fez-te uma oferta, não é? Que tu tens aí contigo e que era algo que tu estavas mesmo com vontade de ler. Isso a gente vai usar para aliciar os nossos próximos Olha o convidados. que vocês fizeram, ó. Tô lendo. Legal. Não, isso aí és tu, não somos nós. Não, vocês Mão na massa. adoram um desafio, gente. Isso, Muito bom. Então vá, a gente escolheu aqui umas perguntinhas. A Flá vai começar. Flávia Amâncio. Conta pra gente qual a sua ideia de felicidade, Rita. Uma Está filosofia. viva, não? Está viva. Eu preciso estar viva para estar feliz. Porque, na verdade, assim, a pessoa feliz mesmo já morreu, né? Aquela história eu não lembro, é um historiador grego que ele fala, você só vai saber se uma pessoa foi feliz depois que ela morrer. Só vai saber se ela fez grandes coisas depois que ela morrer, porque pode ser que daqui até o dia que eu morrer, várias coisas aconteçam. Então, não tem como você ser feliz em vida, mas só tem como você ser feliz estando viva. Excelente. Maravilhoso. Muito bom. Bom, eu tenho uma menos interessante, mas também é gira, porque dá conta disso da tua leitura do mundo, né? Mas que nós queremos saber a tua cor e flor favorita. Minha cor é o branco, não sei por quê, sempre foi. Agora tem a coisa até do candomblé, de ter, né, tipo, usar branco nas sextas-feiras aqui em Salvador, gerou um novo significado para isso, mas sempre colocar uma roupa branca, por exemplo, sempre foi uma coisa que me deixou em paz, assim. E flor. Ah, eu gosto da arruda. Acho que eu falei isso a última vez e veio de novo. Ai, que bom. Achei que eu ia responder uma coisa diferente. Que não é uma flor, é uma folha. Mas eu gosto de folha. Eu acho as folhas lindas. E a arruda também não tem a ver com a coisa do candomblé de proteção, mas eu sempre gostei do cheiro de arruda. Assim, é um cheiro forte que eu gosto e acho que minha avó tinha. E eu costumo ter em casa com a questão para proteção também, mas por gostar, que a arruda é uma planta que fica ali, mesmo quando ela seca, às vezes passa um vento, vem um cheiro de arruda, assim, aí me dá uma sensação de, sei lá, de uma presença de natureza, alguma coisa. Eu gosto de arruda. Sei, estranho, né? Pode ser. Meio branco do sal, né? Já gostei. Não vamos fazer nenhuma associação. Ninguém está fazendo associação. Só dizendo que o sal é branco.
né? Nem todo sal é branco. Nem todo sal é branco. Tem o tal do Himalaia lá, né? Que custa É caro. verdade, é verdade. Não, e tem de outras cores mesmo. Agora eu tô pensando, tem várias cores. Muito bom. Rita, e seus heróis e heroínas favoritos na ficção? Ah, esse eu vou colar de mim mesma, porque eu lembro de algumas respostas. Cola, porque foi bom, foi muito Mas bom. deixa eu ver se eu vou lembrar. Eu lembro que de herói, primeiro eu falei Reobaldo, né? Aí eu falei, Falou não, mas peraí, Reobaldo. Reobaldo é uma mulher. Mas sim, como, né, um dos meus livros da vida, Grande Sertão Veredas, sem dúvida. Reobaldo é a minha grande heroína, né? E meu Mas é grande o herói. Reobaldo ou é de Adorim? É o Reobaldo ou é de Reobaldo, Adorim? Reobaldo e a de Adorim, são os Ah, dois, tá. são os dois. Cada um Maravilhosos. no seu lugar ali. E o Fausto, né, o Fausto de Goethe, para mim, foi um personagem que eu fiz uma matéria na USP, né, que buscava o Pacto Fáustico, né, tipo Thomas Mann, Goethe e Guimarães, e eu lembro de ficar obcecada com isso, e eu achava de uma humanidade aquele personagem que entrega a alma para o diabo e que em algum momento, bem, algumas histórias têm a redenção e outras não, né? Na do Goethe, não sei falar Goethe, tá, gente? Tem a redenção no final, mas eu achava aquilo muito humano. Então, para mim, vira um herói que é o contra-herói do Cândido Otimismo, né? Do Voltaire, aquele herói, tipo, que não, né, tipo, tudo tá lindo, é isso mesmo, que fica quase. A crítica que ele faz são dos heróis que ficam imaculados no final, né? Que eu poderia falar de um Don Quixote, que sem dúvida é também, acho que eu falei outra vez, tem até um, deixa eu ver, tem um Don Quixote ali, ó, com uma gravura que minha avó fez. Mas aí é um lugar afetivo do que Ai, representa para a literatura e da coisa da ingenuidade do Don Quixote. Ingenuidade, não gosto de falar com aspas, mas com todas as aspas possíveis. Mas eu vou ficar com o Reobaldo de Andorim e Fausto. Vou ficar com muito bom. esses Você três. mexeu na câmera, eu abaixei, sabe? Tipo, Muito bom. eu tô tão Não, tá ali, concentrada em você que você abaixou, eu fiquei ó, muito bom. Don Quixote e Ai, a gravura que minha avó fez. maravilhoso, muito bom, Rita. Ó, queria também que você falasse um pouco aí do seu Instagram, para quem gostou e gosta de te ler e quer te acompanhar, eu acho que é maravilhoso o seu Instagram, tem textos muito bons e as suas leituras e todo o trabalho que você faz com as imagens, né, com essa musicalidade que é tão presente. É Rita, como é que é, Rita? Fala aí pra gente, qual é o... É rita.ddE.podesta, né? O sobrenome. Então Tá. tem um ponto aí entre os nomes. Eu acho que o Instagram surgiu muito na pandemia, né? Nessa época de. Enfim, eu cheguei a ficar 50 dias sozinha no apartamento e eu não era muito de botar foto minha e fazer coisa, mas aí eu comecei a experimentar umas coisas de fotografia, uns retratos que eu botava a câmera no alto e comecei a fazer uns vídeos, ler alguns textos e virou um diário, virou um lugar, não um diário, assim, porque tem gente que acha, eu conheço muita Rita porque eu leio as coisas do Instagram dela, conhece nada, tá só, é só uma, ali é uma ficção maravilhosa, assim, né, as pessoas realmente, eu perdi o medo de me expor um pouco ali, antes eu tinha uma coisa, até a coisa do, o intelectual não pode botar uma foto ali, escrever um textinho, eu falei, não, eu já entreguei minha alma pros algoritmos e agora vira o meu exercício de escrita mesmo, as coisas ali elas são rompantes, tipo, acontece, vou escrever, vou colocar, claro, eu reviso bastante depois, mas virou um lugar de diálogo ali na pandemia que depois deu certo, tipo, as pessoas trocam, as pessoas conversam, e escrever já é muito solitário, todo mundo sabe, e ele deixa de ser solitário a partir do momento que você sabe que tem alguém te lendo e que alguém, às vezes eu escrevo uma coisa que aconteceu no meu dia, e alguém fala assim, nossa, Rita, esse texto fez sentido para mim hoje, eu falo, nossa, que coisa genial, eu escrevi uma coisa tão particular, tão pessoal, e alguém falou assim, fez sentido para mim. E eu já senti Muito isso com outras bom. pessoas escrevendo outras coisas. Então vai nesse lugar de quero salvar o mundo, nem fazer um Instagram autoajuda, só tô expondo ali algumas coisas e se faz sentido para alguém, tá tudo certo, assim. Eu gosto dessa troca. Queria te Nossa, agradecer muito, ótimo. né, a paciência de regravar com a gente, né, assim, todo o seu carinho. A gente, eu acho que esse momento para a gente, essa primeira entrevista foi mais fácil porque era contigo, né? Você deixa a gente muito à vontade e é isso. E desejar que você continue escrevendo muito para a gente continuar seguindo e te lendo e que esse seja o primeiro de muitos, né? E leiam, Momentos, Obrigada. encontros. né? E leiam Zaranza.
Ah, Isso. gente, isso daí. Da Vou nossa. achar aqui, ó. Deixa eu ver se Ai, E eu na adoro as realidade a Rita não marcações. tá com o dela porque ele foi sequestrado pela Flávia Aqui, lá no Inclusive faz escritório. aí, vamos sortear. Dá para alguém, já que tá em São Isso. Paulo, É? tá? Ó, eu que agradeço. É muito gostoso conversar com vocês. Eu tô sentindo de não estar aí para poder ficar mais 3 horas tomando vinho e sair. Eu saí, gente. Conversem com essas mulheres, vocês saem meio perturbadas, meio zarangas, assim. É um negócio meio complexo. Mas obrigada. Eu acho que todo mundo que está fazendo qualquer coisa de incentivar a leitura, a escrita, merece todas as honras e bênçãos possíveis, assim. E, gente, são mulheres incríveis, leitoras críticas incríveis, já falei. Então, vida longa ao Literapistas, seja o primeiro de vários. Oba! Se quiser, eu faço como é que fala? O centésimo também. A gente vai fazendo. Isso, Vamos isso. fazer. Aula número 100, né? Pronto. Depois que fazia na escola, é isso. Tá combinado Obrigada, aqui. gente. obrigada. Muito obrigada, Rita. Um beijo enorme para você, viu? Beijos. Beijo.